Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, minha gente. Como vocês estão? Eu tô feliz e não é pouco não, viu? Vocês podem ter certeza que ver tudo isso acontecer, essas informações chegarem até vocês, novas pessoas, conhecendo novas pessoas, conexões acontecendo, pra mim, é mais do que o meu propósito, é ver a parada acontecer e dar muita alegria, de verdade. E hoje, vocês já viram um nome, eu já falo dela muito porque eu sou fã dela. Sabe por quê? Porque, olha, nos últimos anos eu tenho cruzado com muitas pessoas incríveis e autênticas. E antes eu tentava convencer as pessoas. Eu falava, não, você tem que fazer isso, olha isso. E aí quando ela chegou, eu tinha eu tinha decidido que eu não ia forçar ninguém a fazer algo, a não ser que ela fosse automaticamente reconhecendo. Ela nem sabia disso. E aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei, nossa, ela não tem noção do que ela tá, do jeito que ela fala. Ela não tem noção que ela é uma conexão em pessoa. Ela não tem noção. Com vocês hoje, porque se eu continuar falando, ela nem fala no podcast. Cris Gasoline! E aí? Muito bom te receber aqui, viu? Bom demais. Foi chique, né? Muito obrigado, que legal. Essa iniciação foi fantástica. Gente, alguém tem um lenço? Eu já tô aqui, ai, socorro! E nem é na questão de te emocionar, não. De só emocionar, tipo, não é questão da emoção, não. Eu acho que a gente precisa reconhecer, sacou? Porque de verdade foi um desafio pros dois. E eu falava assim, cara, você precisava fazer isso. Você falava, será? Lembra que no começo era isso? Será? E os serás eu poderia contornar ou te influenciar a fazer algo. E a gente vai lembrar, a gente sabe como é que foi. Começo a falar assim, então pensa. Pensa logo. Pensa, vê lá o que você acha. Ai, gente, eu vou pensar. Mas era isso que eu precisava. Eu falei, então, eu pensava assim, eu sei que vai dar bom. E tem dado o bom, e esse é o legal, né? Que bom é esse? É a vida acontecendo e a gente conseguindo conectar com mais gente. Quem não sabe, Cris Gasoline é uma cliente nossa também aqui da Sua Essência no Marketing. E agora ela vai se apresentar e falar com vocês. Tamo junto, gente. Um grande prazer, Caio. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Nós temos uma troca gigantesca de ideias, né? Não só de trabalho. A gente, desde o primeiro momento, aí se conectou com muita coisa. Muito. Meu filho, então, meu filho é fã dela. Gente, eu tenho um fã. Enquanto eu tiver o João de fã, eu tô aqui. Acabou, eu tô com vocês. Acabou. Acabou. Ele é maravilhoso. Nós nos conectamos como amigos, profissionalmente falando, as nossas famílias. Muito a gente animal. criou uma coisa muito, muito bacana. E no começo, eu estava muito confiante do que eu precisava fazer. Profissionalmente falando, eu já tinha a ideia, eu não sabia qual seria o meio. E aí eu acho que o meio me assustava, porque a gente já conversou. Eu não queria que fosse algo como todas as pessoas fazem, né? Eu queria que fosse algo diferente, um trabalho diferente, que é justamente o que você oferece. Não só para mim, gente, como cliente, mas para todo mundo que é cliente da agência e cliente do Caio. O trabalho dele é fantástico e personalíssimo. Eu tô aqui como grande fã, além de cliente. Isso aí, gente. Corta isso aí já para mandar pra todo mundo. Obrigado, mano. Você me passou muita segurança. Porque era algo totalmente desconhecido para mim. A internet era uma terra de ninguém. Era literalmente aquilo que nós falamos no meu talk, né? De desbravar um desconhecido, de vir com um facão ali, abrindo um novo caminho para uma coisa que eu não conhecia, um trabalho que eu não fazia a menor ideia de como conduzir. Então, assim, você me deu uma segurança de você é capaz, só vai. E aí eu entrei na pilha, gente, estamos aqui. E é muito louco porque a troca, eu acho que todo mundo entendeu. A palavra parceria, vamos lá. A palavra parceria, eu acho que ela perdeu um pouco de sentido. Porque a palavra parceria, ela começou a ter um sentido do quê? Me dá o que você tem em troca do que vamos ver o que vai dar. E eu acho que, para mim, como profissional dessa área do marketing, a gente, como profissional, até como fornecedor de agências também, vem aqui fazer o conteúdo, vem aqui trabalhar, vem dirigir, vem pensar, mas depois a gente vê o que vai dar, é o que prejudica a palavra parceria. Porque quando a gente entende, por exemplo, a Cris, ela quer ir para esse caminho. Eu sei, eu consigo auxiliar ela nesse caminho. Então, como a gente constrói uma parceria que fique bom para os dois lados e que isso gere frutos? Eu acho que é o primeiro passo, porque hoje a gente gravou uma série de podcasts e uma pessoa que gravou com a gente falou assim, tá, vamos lá, terminou. E quanto é isso? Porque não é uma cliente nossa. Quanto é isso? Porque eu sei que tem um valor. Eu falei, não tem nada, porque eu pude te dar o espaço para você falar e você vai me conectar com novas pessoas, tá tudo bem. É a parceria.
E eu acho que isso rolou muito com a gente, porque você tinha a vontade e precisava de alguém que não adianta eu entrar e te colocar num formato. Eu precisava ser parceiro de falar assim, tá, ela gosta assim, respeita isso, vamos testar isso. Tá, a gente não acredita nisso, vamos conversar para ver como é que dá pra gente mudar. E graças a Deus a gente não mudou quase nada do que você trouxe pra gente, né? A gente só realmente, através do respeito, potencializou, porque você é uma profissional muito diferenciada. A gente lida com vários tipos de profissionais em diversas áreas, mas como o Caio e toda a equipe consegue fazer um trabalho muito próximo? É porque a essência das pessoas que estão com a gente tem esse lance, é uma excelência que não vem do que você acha que é bom, é do que você foi criada para fazer. Então, agora eu gostaria que você contasse um pouco dessa história de Cris Azulini para as pessoas que não te conhecem. Quem é a Cris Azulini e a profissional Azulini? Quem é essa advogada? Eu vou começar contando pro pessoal um pouquinho de como eu cheguei até você. Vixe, vai Eu lá. acho que nós não falamos sobre isso ainda. Verdade. Da Azulini da festa da Carol? Não falamos da festa da Carol. Eu nem queria ir nessa festa, vou ser bem sincera, porque eu pensei assim, vou sozinha, as meninas da loja, óbvio, eu tenho amizade aí há mais de 10, 11 anos. Eu fiquei pensando, gente, não vou chegar lá, as meninas vão estar ocupadas, elas são anfitriãs, a Carol vai estar ocupada, aí vou chegar sozinha, o que eu vou fazer nessa festa? Aí algo dentro de mim, e se permite, né? Sai da bolha? A gente vai falar sobre a bolha hoje. Fura sua bolha e se permite. E aí, num momento de descontração, nessa festa, fui gravar um conteúdo pra Carol. Caio estava como? Captando as imagens. E aí, eu já seguia o Caio, porque gostei das fotos dele. Enfim, outra hora a gente fala sobre isso. Mas o Caio captando as imagens, ele me pegou brincando com as outras meninas que estavam gravando também um depoimento pra Carol. Só uma observação, desculpa, não perde a linha, Lógico. por favor. Olha que louco, você falou assim, hoje nós vamos falar sobre furar a bolha. Gente, ela não tá falando do episódio aqui. Ela tá falando do conteúdo que vai sair no Instagram dela. E por quê? Eu acho muito louco fazer essa observação. Olha como um conteúdo que vai sair hoje, ele não foi estrategicamente pensado porque alguma coisa aconteceu e a gente precisava falar de bolha. Ou a gente não tinha assunto para falar, a gente falou de bolha. A Cris sabe o quanto é necessário e também difícil e também o quanto é bom o retorno de furar uma bolha. Então ela falar de furar uma bolha independe do que está acontecendo no momento. Talvez você está vendo esse podcast numa semana que já faz algumas semanas que passou esse conteúdo. Mas se você olhar no Instagram dela, você pode confiar que o que ela está falando lá não é para simplesmente pegar um hype de um assunto. E se for, o hype tem a ver com ela. Então é muito louco como o que a gente está conversando aqui reverberou também em outros lugares, entende? É a conexão, na verdade. Tudo Sim. começou com a minha necessidade de sair da minha zona de conforto e, de alguma forma, achar outro meio de trabalhar e que me trouxesse brilho, que me trouxesse a alegria de ser desafiada novamente. Que foi. Foi. Então, assim, eu acho que todos os meses vão ter seus desafios, né? Sim. Ponto. Porque né? a gente vai mudando de fase. A gente vai trocando a fase. Enfim, o Caio me pegou brincando com uma outra advogada nessa festa, no momento de capturar imagens. E aí ele virou pra mim e falou assim: você não entendeu o que você fez, né? A sua forma de falar chamou a atenção de uma cliente pra no meio de uma festa. No meio de uma festa que não tinha nada a ver com a advocacia, mas só porque eu brinquei. Gente, adoro direito de família, porque cada barraco, uns babados. E aí a cliente, jura? Você faz? Foi muito louco o Ação contraste de do guarda, momento. foi. Porque assim, tinha uma outra profissional de advocacia e eu tava filmando ali, aí começa a bagunça. Desculpa, vamos filmar, vamos fazer não sei o que lá. E aí uma pessoa fala assim, olha, eu não sou a pessoa que gosta muito de direito de família por conta dos barracos. Aí você, eu adoro um barraco. Aí uma das outras mulheres que estava lá falou, mas você faz Ação de guarda? Ação de guarda? E aí você falou, faço sim. Ela falou, quero conversar com você depois. E aí todo mundo voltou pro seu canto. E na hora que todo mundo voltou pro seu canto, eu falei, caramba, essa mulher não percebeu o que ela fez. Que por ela ter sido autêntica aqui nessa conversa, nesse grupo, nessas 6 mulheres que estão aqui, ela converteu.
O quanto a autenticidade, de forma muito rápida, trouxe resultado. Porque se você se fica acuada na hora que a outra fala, não, eu não gosto tanto de... Você não faz quem você é, ela não ia ter uma versão, uma conexão com alguém que ela tem necessidade de encontrar, entendeu? E aí, na hora que eu olhei, eu falei, gente, não, vocês têm noção. Eu falei assim, eu fiquei olhando pra ela, eu falei, fala ou não falo? Fala ou não falo? Porque a gente não se conhecia, era um evento com muitas mulheres, então quando você é um homem, tá no meio de muitas mulheres, você tem que ver o que você vai falar, como você vai falar, porque pode gerar vários tipos, e era uma coisa muito íntima dela, porque ela, tipo assim, cara, eu tô reparando em você, não é? E eu falei, cara, fala ou não fala, fala ou não fala. E não, que ela deu 2 passos, brincou com 2, mas 2 vezes eu falei, não dá pra falar porque ela é das nossas. Eu falei, oi, vem cá, deixa eu falar com você, vem cá. Ela, oi, tudo bem? Eu te conheço. Eu falei, isso, é nóis. Eu te sigo. Eu te sigo. Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, então, eu queria te falar um negócio, você não percebeu o que você fez. O quê? O que eu fiz? Você não viu o que eu fiz? O que eu fiz? Aí eu falei, eu só falei com ela, você não gosta de barraco? Eu falei, não, eu gosto de barraco também, tô brincando. Eu queria saber, tipo assim, você percebeu o que você falou pra ela? Aí ela falou. Aí você via. É que é engraçado pra gente que faz conteúdo e lida com essa questão da pessoa caiu umas fichas pra ela. Você via na hora que eu falei, caiu uma ficha. Ela entendeu. Nossa, não tinha pensado nisso, não? Aí vem Paloma. Verdade. Olha como a gente tá conectado. Aí vem Paloma Ferro, lá do fundo. Ai, vocês tinham que se conhecer mesmo, viu? Eu tava esperando essa hora, ó. Cris, Caio, a gente já tá conversando. Ela falou, tem que conversar mesmo, viu? Ó, vocês têm que conversar, não foi? Aí ela falou assim pra mim, você precisa conhecer o Caio. Aí ela virou pro Caio e falou assim, Caio, ela já tem perfil profissional, é advogada também, vambora. Vocês precisam se conectar. Foi muito louco, Foi né? muito louco. E aí, a partir desse momento, eu entendi que realmente eu já estava voltada pro meu propósito. Eu me abri pra fazer algo novo. Nossa, que animal. E é louco porque não foi um evento, meu Deus do céu, sei lá, Deus desceu na terra, bateu na sua porta. Não. Foi uma coisa assim que você falou, cara, eu acho que eu posso acreditar, né? E aí, você, com o seu trabalho de excelência, extraiu de mim, na época do mapa, a questão da autenticidade e da minha essência. Que aí eu falei assim, tá, realmente, a Cris é uma advogada assim, porque ela tem isso e aquilo, XYZ, na bagagem dela, que faz ela ser a profissional que ela é hoje. É que quando a gente mergulha na sua história, né, a palavra atenção e cuidado e a palavra, a troca que você viveu, né, dentro respeitando cada pessoa, o seu perfil, eu acho que você cria uma habilidade que poucos têm, que é a importância do outro respeitando quem ele é. Porque isso vem da relação com a sua mãe. É que, assim, quem não tá entendendo nada, parece que nós somos parentes. É que o mapa vem de conhecer a história. Se a gente só consegue falar da Cris porque eu conheço ela. Tô falando com ela desse jeito porque eu conheço a Cris, eu conheço parte da história dela. Então, assim, vem dessa relação dela com a mãe dela. Porque eu conheço e pronto. Vocês têm que saber que eu conheci ela. Então, assim, essa relação sua com sua mãe, essa relação até hoje com seu pai, essa relação com o seu esposo, essa relação com seus clientes, porque aí seus clientes, eles são sortudos de terem eles bebem da fonte dessas relações que você tem, que tem as suas dificuldades, vamos dizer assim, seus desafios. Acho que eu preciso mudar a palavra dificuldade para desafios. Eu percebi isso hoje nas gravações. Tem os seus desafios e que você, driblando esses desafios, cada vez mais se torna uma pessoa mais autêntica para entender eles. Como advogada de família. Tô errado? Tô viajando? Não tá viajando, não. A minha vida pessoal sempre foi muito pautada nas minhas relações familiares. Eu tenho uma base familiar muito forte, você me conheceu bem, sabe disso. E aí eu fui trabalhar com o quê? Direito das famílias e sucessões. Então, todas as vezes que eu ia atender uma família, que eu ia atender uma mulher numa situação difícil, o que eu fazia? Eu me colocava no lugar dela. Eu imaginava, gente, se essa situação fosse na minha casa... fosse com as minhas pessoas, com as pessoas que eu amo. Como eu gostaria que recebessem o meu pai no escritório de advocacia? A minha mãe. E aí é onde entra a empatia que eu tanto gosto, que eu tanto prezo e que eu dou valor real nos meus atendimentos. Né? Porque eu coloco exatamente isso, me coloco no lugar daquela pessoa. Como ela gostaria de ser tratada. E eu acho que todo mundo fala muito disso, né? Tipo, meu atendimento é humanizado. Tipo, tá, mas por quê? E aí, quando você consegue falar o porquê, você mostra que realmente você tem bagagem para fazer aquilo. Porque, por exemplo, o atendimento humanizado hoje tá no hype, né? Teve um podcast que a gente gravou com a Paloma, e ela falou assim,
ela falou uma palavra, ela falou que essa palavra tá no hype, mas a gente carrega ela mesmo. Eu falei, como é muito louco, né? Em vez de a gente ter que usar, se adequar a uma palavra, parece que essa palavra vem de encontro a gente. Falaram que o ano de 2023 a palavra foi autenticidade. Eu falei, nossa, sério? Olha que coisa. Eu lembro, eu sei disso, pra gente foi também, entende? E eu acredito que vai ser por muitos anos também. Mas você falando isso o quanto o cuidado com o cliente não é questão de diferencial de atendimento, é regra, é cultura. É a cultura da Cris. E conta mais o que você faz, como você faz, só para as pessoas entenderem com quem elas estão hablando aqui, viu? Pessoal, olha, ela não pode falar isso, mas eu posso. Você que está precisando conversar com alguém com muito carinho, para te entender, essa pessoa ela pode te entender, porque eu acho que é isso, é te entender para saber como você pode dar sequência nas suas ações de forma segura, né? Porque só entendendo a pessoa você consegue direcionar ela. Sim, tudo começa com uma escuta muito classificada, né? A gente precisa ter uma escuta inteligente para você conseguir levar aquela escuta, tirar a escuta do lado emotivo para o lado técnico, Boa. Mas sem você perder ali todas as características das necessidades que aquele cliente traz. Então, o cliente cada cliente chegam vários divórcios, mas nunca um divórcio vai ser igual ao outro. Porque nós temos famílias que são únicas, pessoas que são únicas e com necessidades diferentes. Boa. Então, o que eu faço é uma escuta amorosa. E até quando eu preciso falar não, eu falo com amor. É verdade. É porque o amor não tá só no sim, né? Não. E falando muito do meu pai, o meu pai era um cara que ele sempre falava assim pra mim: você explode! Por que você não fala com as pessoas de outro jeito? Ele falava: há várias formas de falar a mesma coisa. Você pode falar assim: poxa, você deixou o copo sujo? Ou você pode falar: Cris, sabe que você deixou o copo ali? É ruim, é desconfortável. Chega alguém, precisa daquele ambiente limpo. Olha como mudou a forma de dizer. Total. Dizendo a mesma coisa. Então, meu pai me inculcou muito isso. Então, todas as vezes que eu vou falar um não pra alguém, eu falo, como que eu vou falar esse não com amor? Como eu vou trazer uma notícia ruim de uma forma que deixe a pessoa confortada de que ela tá recebendo. Como eu vou usar a aula do meu mestrado que eu tive com meu pai? Tipo assim, olha que loucura, né? Tipo assim, como eu vou aplicar isso na aplicar minha a vida? aula de mestrado. Porque você fala Mas assim, eu fazia isso de forma intuitiva. Ah, Só tá. que quem me despertou pra isso foi você. De reconhecer? Que animal. De reconhecer que vem- entender o porquê isso veio do meu pai, o que veio do meu pai, Que o que honra. veio da minha mãe. Foi na escuta do mapa de falar assim, caramba, olha Meu pai quanta tá aqui. coisa eu carrego dentro de mim, carrego na minha carreira que são valores que eu trouxe da minha família e eu uso para a família de todos os meus clientes. Eu acho animal porque a gente fala muito aqui e às vezes a pessoa não conhece, vê a frase lá na apresentação quando a gente vai mandar para iniciar, né? Aí tá lá, o tamanho do seu, o seu diferencial, ele vai ter a importância do tamanho que você dá para ela. Assim, não adianta você achar que as pessoas vão reconhecer o tamanho da história. Então a pessoa pode falar, nossa, Cris, você atende bem, nossa, Cris, você é muito legal, nossa, você é muito amorosa. Mas nesse processo de você falar, olha, gente, vocês precisam entender uma coisa, o quanto para mim é importante te dar um não com amor. Aí parece que a pessoa ouve e fala, nossa, que incrível. Porque se a gente visse alguém falando na internet, ia falar assim, você viu, Cicana? Ela consegue falar não com amor, ela é muito top. E aí parece que aí seria o valor. Quando é nosso, a gente fica, mas será que isso tem valor? E é muito louco você ver de onde vem, o valor que tem e poder oferecer isso para o seu cliente de forma, como eu posso dizer, proposital. Sim. Né? Não intuitiva, como eu fazia antes. Os dois muito bom, mas você vai mas você vai conseguir falar para ele assim, você vai saber também temperar. Sim. Porque às vezes você dá muito de forma intuitiva, e eu falo isso também, acredito nisso também. Tem coisas no Caio que eu posso oferecer para Cris que eu não posso oferecer para Maria. Não Maria, minha filha, vamos colocar outro nome. Para Antonieta. Eu não posso oferecer a mesma coisa para as duas pessoas. Por quê? Porque são questões de troca e de entendimento como cliente, vamos dizer assim. Então, aqui eu faço de uma forma, aqui outra, mas eu uso a mesma essência. Só que sabendo o que eu carrego, eu vou saber dosar. Quando a gente tem consciência da entrega, você consegue entregar de forma personalizada para aquele cliente a necessidade. Que isso, né? Corte aí, hein, pessoal. Gente, sai uns papos profundos que vocês se preparem.
Você tem uma entrega personalizada, então você vai entregar um não com amor, ou um não com amor de uma forma um pouco mais enfática, porque a necessidade daquele cliente é um não tão amanteigado. É um não com sal, um não com açúcar. É um Então temperinho. a gente vai dosando de acordo com o perfil, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Só que a sua forma de dizer, você sabe que aquele não ele vai sair de uma maneira muito mais diferenciada do que as pessoas entregam no mercado. Até a forma que ele vai chegar lá, né? A pessoa vai a forma que a pessoa recebe a mensagem que você está querendo falar. Então, temos a escuta inteligente, amorosa, que é a base do que você vai, de como você vai caminhar com aquela família, é isso? E depois? De como eu vou guiar a minha técnica. E eu sou uma profissional que, às vezes, alguns clientes falam assim, caramba, que balde de água fria, eu achei que eu tava com aquele direito redondinho. Mas eu sou tão sincera com os meus atendimentos que, às vezes, eu falo pro cliente, olha, calma, o poder judiciário, ele não é essa floricultura que as pessoas imaginam. Ela não é só demorada e cheia de burocracias. Às vezes, a gente precisa entender que o juiz ele vai decidir de acordo com as suas percepções pessoais, é um humano. Então eu preciso passar isso para o cliente também. Eu gosto de ter um atendimento sincero, de falar, olha, as chances que você tem, a gente não consegue mensurar, porque como a gente mensura algo que vem da cabeça de outro humano? Nada é sistematizado no Poder Judiciário ao ponto da gente esquecer que o que vem para o processo vem por uma fonte humana. É uma cabeça humana que está ali. Então, assim, o juiz vai julgar um divórcio, uma pensão alimentícia. Quais são as vivências desse juiz? Quais são as percepções de família que ele tem? Qual é a bagagem profissional que ele carrega? A gente não sabe. Nossa, né? até mesmo qual é o processo anterior que ele passou, né? Exatamente. Deve influenciar, tipo, o cara acaba de sair de certeza. uma questão, ele entra em outra, ele traz um pouco da visão. Nossa, deve ser muito difícil mesmo, né? Você tem que saber na hora, é que nem aqueles joguinhos de caça-níquel, que você, como vai parar essa roda aqui, nesse momento, com esse cara, como ele vai estar? Claro, nós temos o norte, que é a lei. Sim. Né? A lei, na verdade, não é o norte. A lei é onde É a base sólida. É a base de tudo. Só que, como a gente sabe, e isso é amplamente falado em todos os lugares, inclusive nos jornais, o direito ele tem várias lacunas, ele tem várias questões que dependem de interpretação, do entendimento, e aí esse entendimento passa de um juiz ali atuando sozinho, aí no tribunal já em colegiado, já numa forma conjunta, onde o entendimento vai sair da cabeça de vários, né, juízes, são desembargadores, e aí a gente vai ter uma percepção diferente daquele caso, e aí de cima para baixo, de acordo com a nossa pirâmide aí do Poder Judiciário, a gente vai tendo o que a gente chama de jurisprudência, que são os entendimentos que vão ficando consolidados, vão sendo seguidos por outros juízes. Então, assim, isso o cliente tem que ter essa noção. De que o processo não é porque você tem direito a receber um cheque que você vai ter esse valor quando o processo acabar na sua mão. Né? Por isso que eu falo, é tão perigoso quando a gente vê um profissional falando para o cliente, isso aí é causa-ganha. Pelo amor de Deus, como que você garante um negócio desse? Então, perigoso. O cliente que senta na mesa da Cris, ele vai sair de lá sabendo que nenhum processo é causa-ganha. Só que ele sai também com a segurança de que eu, como profissional, vou dar o meu melhor como profissional, como técnica, vou trazer todos os meios possíveis para que ele atinja o direito dele. Só que com muita consciência do risco que é você mover uma ação. E o cuidado é esse, né? Que você não está cuidando só da alegria dele, você está cuidando até preparando ele para uma possível tristeza também. Uma frustração. Se vier uma frustração, você fala, olha, você já estava ciente, acho que pode se preparar também, a pessoa pode já não... Porque a gente cria uma euforia, sai de uma forma, e quando a pessoa cria... E eu acho que, para quem está ouvindo a gente, às vezes as pessoas estão trabalhando tanto tempo na mesma área, que parece que as pessoas começam a deixar de dar valor para as coisas que eram bem importantes, fizeram elas se destacarem no início, mas depois que ela teve um reconhecimento, ela acha que ela tem que mudar, né? E aí, o que você está falando, primeiro que não é um trabalho que consolida rápido, porque para a pessoa saber que você cuidou do início ao fim, existe um processo. Então, terminou o primeiro, aí ela vai falar para duas. Terminou os outros dois, ela vai falar para uma de novo, porque aí uma esqueceu de falar. Então, são anos para você consolidar um trabalho com esse reconhecimento do cuidado. E da pessoa que fala, olha, pera, seu direito tem valor. Você precisa entender onde isso vai, como vai performar e como vai acontecer. Porque a confiança não é só pelo que você está falando, é pela base das pessoas que já passaram. Então,
esse tipo de trabalho que você está fazendo, que você faz, ele sempre precisa de uma consolidação, mantendo o que você faz. Onde eu quero chegar com isso? Eu acredito que hoje as pessoas, elas, por pararem nos primeiros reconhecimentos, tipo assim, você é incrível, que bom, nossa, agora eu preciso inovar. Ela para de continuar fazendo aquilo que ela tem que fazer. Ainda mais na internet, que ela acha que todo mundo já viu. E aí, eu queria que você falasse um pouco de como você lida com essa forma de manter sempre essas coisas acontecendo. Ou essa forma de executar, de execução. Não só profissional, acho que isso vai entrelaçar o profissional da Cris com fora. Mas como a Cris mantém essa performance de amor e cuidado? Com autoconhecimento. Para mim, a grande chave de manter a minha essência é me conhecendo. Né? Quais são os valores que eu quero carregar? Então, eu sempre busco olhar para mim de novo. Sabe o que você fala muito da origem? Qual é a minha origem? Onde eu comecei? Com quem eu comecei? Quem foram os meus tutores? Quem foram os meus professores no direito? Né? Eu sempre vou voltando para as minhas referências. Então, as minhas referências, óbvio, né, fazem parte da minha bagagem. Sim. Mas eu nunca me esqueço delas. Eu sigo sempre voltando e falar assim, é isso. É porque o simples é o que faz o diferencial. A gente fica tentando meter tanta coisa ali, mas se esquece do simples. E reconhecer o simples como importante também é uma, como fala? É uma, não é dádiva, mas é uma coisa importante. É uma questão muito importante você se manter reconhecendo que o simples é E importante. que o simples funciona. Muito. Você não precisa florear com um monte de coisa, desenvolver vários sistemas para mandar mensagem para o cliente, porque o cliente não quer um sistema que manda mensagem para ele. O cliente quer que o advogado que ele confia, que ele confiou o processo dele, fala, viu, aconteceu isso aqui no seu processo. Sim. Né? Ele quer esse feedback da pessoa que ele contratou, não de uma máquina, de um sistema automatizado. Então, essa relação próxima com as pessoas que eu atendo, eu prezo desde que eu comecei a advogar lá há mais de uma década e tantas atrás. Pode falar. Bom, vai você, tô pensando. Eu ia falar, mas Porque eu acho que isso é um dos diferenciais do trabalho que eu faço. E por isso que eu prezo tanto por ter qualidade e não quantidade. eu vejo isso, Cris. Para não perder isso, sabe? Se você volumiza demais também, você acaba perdendo a sua essência aos poucos. Você vai, né, delega daqui, delega dali, e aí aquilo que você ama fazer vai se perdendo. É que agora me veio uma outra ideia, mas tudo bem. É assim, A gente pensa a gente muitas vai pensando, coisas aí vai, ao mesmo vai, tempo, eu o até me negócio perdi é agora. complicado. Mas assim, eu acho que o que eu ia falar para você, primeiro, baseado em se manter no simples, é o reconhecer, né? A gente está sendo bombardeado por uma estratégia cibernética, da internet, que é assim, eu faço algo hoje, e assim, eu vou criar essa xícara porque alguém com essa xícara desse jeito faturou 10 milhões. Aí você já acha que só terminei a xícara. E aí? Não tá vindo os 10 milhões? Porque Cara, os 10 milhões dele veio e o meu e não o veio. meu não. Essa xícara é a mesma, é até melhor que. Aí começa a ficar uma pessoa amarga, frustrada. Ah, tá vendo essa xícara aqui? Não presta. Essa internet também não presta, essa pessoa não presta, ninguém presta, o mundo tá acabando. E aí ela acha que, porque ela que ser esperta, né? Tipo, de criar algo, porque visando um resultado, ela não vai conseguir criar algo e viver os micros resultados até chegar. Eu falei isso com a Paloma, e é sobre a Paloma define isso como o vão, né? O vão entre o que você quer e o sucesso. E aí é muito louco, porque a gente... É o tal do viver o processo, né? Sem querer te interromper. Não, põe aí, né? Isso é muito clichê, mas faz parte de viver o processo. Até de furar a bolha. Exatamente. Que eu acho que seria até legal você falar disso agora. Tipo, como foi o processo de furar essa bolha de... E assim, você que está acompanhando a gente, saiba de uma coisa. O furar a bolha de Cris Azulini está apenas começando. Então, assim, é bom você ouvir ela, você que está aí no seu carro, no seu trabalho, você que está aí ouvindo no final da noite. Entenda uma coisa. A Cris vai te falar uma coisa que é para você, que você pode fazer de alguém quem está falando para você é alguém real, com dilemas reais. E que está vivendo um processo muito louco. Assim, a gente está acompanhando de perto, está vendo você, cada passo, ganhar mais segurança.
Então eu queria que você falasse um pouco desse processo de furar a bolha, assim. No começo, apesar de ter certeza do que eu queria fazer e que eu queria viver uma experiência nova, eu estava aterrorizada pelo medo da exposição. É porque quem vive na bolha vive ali seguro, bonitinho, quentinho, como eu costumo dizer, na minha mantinha com ar-condicionado. E aí, de repente, você fala, vou desbravar o mundo. E como é que vai ser isso? Hoje em dia, a gente está tão cercado de julgamentos, né, em relação à exposição. E aí você é julgado como profissional, você é julgado pela cor do seu cabelo, Sim. pela forma como você fala e se veste, enfim. A gente tá sempre bombardeado. Esse medo me aterrorizava. Sim. Só que aí encontrei em você a segurança para fazer isso da minha forma. Que legal. Eu queria que você falasse mesmo dos sentimentos que você tem diariamente também, sabe? Porque assim, a gente percebe que você tem questões que você... Porque assim, vou falar do lado de cá. Quando a pessoa traz pra gente uma questão, ela já pensou em várias outras. Ela só tá resumindo pra mim uma que ela acha que ela vai vencer. Primeiro, vou te abrir isso aí, olha aí, agora eu te revelei o segredo. Tô lascado agora com a Cris, ela vai falar, uma advogada, você nunca revela o seu segredo pra um advogado, porque ela, tipo assim, ela fala, se eu falar isso, ele vai falar isso, eu vou trabalhar assim agora. Mas assim, quando você me fala algo, poxa, Caio, eu tô com dificuldade nisso, eu sei que você já venceu várias outras. Pra chegar em mim e falar, eu vou falar isso, porque talvez esse argumento até que não funcione. Às vezes você tem intuitivo, mas eu percebo essa defesa das pessoas. Tipo, eu vou falar isso porque eu acho que isso defende o que eu tô sentindo. O turbilhão de coisas que eu tô sentindo. Mas eu queria que você compartilhasse. Imagina uma pessoa que tá agora no carro, falando assim, ela tá fazendo isso porque é fácil, olha lá. Ela achou alguém, ela contratou alguém, eu não tenho ninguém, eu nunca vou conseguir fazer, porque não dá pra me fazer. Eu queria que a Cris conversasse com essa pessoa agora, sacou? Na verdade, vencer essas barreiras é um grande desafio, mas é recompensador num grau. Traz uma satisfação pessoal incrível. Né? Acho que qualquer coisa que a gente se propõe a fazer que é novo e que a gente se permite furar essa bolha, traz para nós depois uma força interior, o autoconhecimento, ferramentas para lidar com as nossas dificuldades no dia a dia, que não tem preço. Realmente a gente deslancha num crescimento gigantesco. Então eu fui pegando as minhas dificuldades, os meus medos e olhando para eles assim de fora e falando assim, tá bom, ele tá ali, o que eu vou fazer para poder lidar com ele? Quais são as ferramentas que eu vou desenvolver? Uma coisa que me ajuda muito, além de estar perto de pessoas como você, empresários como a Paloma, como a Carol, que são pessoas que estão um pouquinho à minha frente, né? Eu pego como exemplo como elas se desafiam e como elas lidam com isso no dia a dia. Sim. Então eu falo assim, tá, a Carol também passou por um monte de dificuldades. Ela mesma já falou que ela tinha problema com autoestima, ela tinha problema com se expor, e ela conseguiu superar, e ela tá aí, ela foi fazendo, e antes feito do que perfeito, e foi se aperfeiçoando. Então, isso eu tenho trazido pra mim. Eu tenho tentado me espelhar, e não é me espelhar pra copiar, não é copiosamente. Você me conhece, sabe que eu sou extremamente autêntica você é. E eu trago, de fato, o meu DNA ali em tudo que eu faço, mas eu me espelho em como as pessoas se desafiam e como elas superam. Para trazer isso para a minha vida. São dois pontos muito importantes para quem está ouvindo a gente, porque assim, primeiro ponto, não é sobre se desafiar a ser igual, né? É se desafiar, entender o trajeto que essa pessoa fez e o quanto isso pode ajudar você no seu caminho. Sim. E aí você também falou uma outra coisa que eu acho que vale a gente destacar aqui também. Com quem você está andando, né? Tipo assim, e não é sobre... O meio que a gente vive, o meio, e é muito louco porque a gente fala que não, mas... mas eu converso com essa pessoa toda vez pela internet. Você não tá andando com ela pela internet. Tudo bem que a gente conversa muito pela internet também, os autênticos se comunicam. mas, tipo assim, é esse lugar de, cara... Entende, Cris? O quanto é animador... Eu falei pra ela hoje, vocês estão me ouvindo? Eu fiz uma festa de aniversário aqui em São Caetano, eu tô morando aqui há 2 anos. E aí... a Ana sempre insistia, vamos fazer coisa. Eu sempre reunia amigos, mas sempre em casa, discreto. Sempre eu tomava muito cuidado em reunir pessoas em meu nome para comemorar. Porque assim, eu fico muito preocupado o que estão achando e tudo mais. E dessa vez eu falei, vamos se reunir numa pizzaria legal que eu gosto aqui de São Caetano. Vamos lá, beleza. E aí eu chamei Cris, chamei Paloma, chamei uma galera que está acompanhando com a gente. E não foi porque... As nossas famílias estavam não foi, eu falar agora, não é por causa eu chamei a cliente, eu chamei ela e o marido dela. Tipo, vem pra cá, vamos trocar uma ideia. Cara, gente, foi uma vibe tão gostosa na mesa. A gente tava em 40 pessoas, de repente. E todo mundo levantou e falou, foi gostoso hoje, tô indo embora. Que legal, foi gostoso hoje. E aí eu falo, a gente tá andando não só pelo resultado ou pelo propósito, não pelo resultado ou por algo em troca. A gente tá andando para construir
um dia leve numa pizzaria, né? Então, acho que vale a gente começar a construir relações. Olha aí, um estrategista digital falar isso para você. Vale você construir relações fora da internet. Que essa relação da sua internet seja com pessoas e se, dependendo do tipo de trabalho e a forma que você lida com seus clientes, você trazer isso para uma conversa. Nem todos dá para fazer isso, ok, mas eu não chamei a Cris lá para falar com ela sobre uma coisa. Eu chamei a Cris lá para a gente conversar sobre o quê? Tanto é que a gente falou, conversamos, eu acabava passando, né? Mas, tipo assim, o Rafa e a André se conheceram lá. Sim. Então, assim, é a conexão de uma pessoa que eu gosto de andar com a outra que eu tô aprendendo e gostando de andar com a outra que eu já... Tipo assim, caramba, que legal essa troca. Então, vale muito o que você está falando, porque as pessoas estão ilhadas. Estão. As pessoas estão reclamando que não conseguem fazer algo sem sair do lugar. E eu vou falar pra galera que tá ouvindo uma frase do Caio que ecoa muito na minha cabeça. A gente não tem que inventar coisas para trazer para a internet. A gente só traz para a internet aquilo que a gente já carrega, já tem de bagagem. É verdade. E que já é a nossa essência. Hoje o que a gente produz de conteúdo é o que? O que já é a Cris, já é o trabalho dela. Então a gente não inventa uma Cris para trazer para ninguém. Assim. A gente não inventa uma advogada perfeita, com uma vida maravilhosa, com tudo redondinho. Não é isso. A gente traz aquilo que eu já faço, a gente traz a minha essência. Sim. Você traz o que as pessoas já carregam nas empresas delas, né? Os valores que elas já têm. É, porque a gente tem que pensar o seguinte, se a gente, no offline, a gente se mantém sempre insistindo e compartilhando o que a gente faz, quem a gente é. No online, a gente se mantém insistindo em querer que as pessoas reconheçam e sigam e compartilhem, mas peraí, eu fiz um conteúdo Y falando que eu sou Z, e eu sou Z, né? E aí a pessoa, como assim ela respondeu? A gente falou um pouco disso no seu talk. Aliás, quem está aqui com a gente aqui no nosso podcast, vá ao talk da Cris, que a gente teve um papo, ela teve um papo com a Carol já também, ela teve um papo comigo, ela teve um papo com a Paloma, que eu acho que deve ter, quando sair esse episódio já saiu também da Paloma. Ela tá programando uma bagunça aí, vocês vão ver, ela tá programando uma bagunça. A mulherada muito doida, vai ser muito legal. E olha que legal, né? Não é sobre, será que isso vai vamos fazer isso só porque isso performaria melhor na internet? Não, estamos ansiosos pela bagunça que a gravação disso vai gerar, né? Na verdade, quando nós começamos a gravar nossos conteúdos, eu falava assim, gente, que legal, tô me divertindo muito. E aí o Caio falava assim, é trabalho, mas é divertido. A gente faz questão de trazer leveza, de trazer divertimento. E de fazer com que isso nos una ainda mais e que conecte outras pessoas. E aí a consequência disso, que são as conexões de negócios, vem de forma natural. Eu acho que a gente está criando uma base sólida para que a gente consiga ter retorno no que a gente está plantando. Exatamente. A gente está preparando uma terra muito boa, com gente muito legal. A gente já fala disso. A Paloma na gravação, não sei se foi no ar ou na conversa, que a gente conversa duas coisas, né? Na hora que liga o microfone, a gente fala uma coisa, quando desliga, a gente vai falar mais 50. Então, tipo assim, eu falei com a Paloma muita coisa e ela falou, cara, a gente está vivendo um momento muito legal. E aí a gente começou a parar a pensar assim, cara, a gente está vivendo um momento muito legal. O quanto a gente está evoluindo, cada um na sua área, tendo apoio, mesmo de pessoas que não estão na mesma área, mas estão ali para apoiar. E cada um conectando e fazendo. Eu estou muito feliz e eu quero te agradecer. Eu que agradeço novamente, foi maravilhoso. Gostoso conversar, é muito bom, né, velho? Acho que esses papos... Gente, vocês estão tendo um papo. Eu gosto de falar que a maioria das coisas que a gente... Quando você pensa em criar algo, você fala assim, será que vai dar bom? Será que não? Hoje a gente pensa assim, será que... Quantas pessoas gostariam de ouvir essa conversa que a gente teve agora aqui? Nossa, seria muito legal, né? Então a gente tem criado o costume de gravar algumas coisas para vocês. Então, se você curtiu essa conversa, por favor, entre na rede social dessa mulher, participe, consuma e fale com pessoas que você tem certeza que a mensagem que ela traz vai fazer ela ter uma evolução de vida, né? Acho que esse é o grande lance também, né? Permita-se conectar, permita-se novas conexões. E com gente de verdade, né? Que isso, eu nem sei como terminar mais agora. Termina você. Fala tchau, pessoal, já termina. Tchau, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima.